Irmãos e irmãs, quero saudá-los na paz de Cristo. E para mim, é um privilégio estar com vocês essa noite. Quero agradecer de coração ao convite do pastor Ari, ah, em nome dos pastores e presbíteros, diáconos, líderes aí que têm ajudado esse primeiro encontro para celebrar a reforma aqui em Caruaru. Lembrando que os 498 anos da reforma protestante, aquele movimento que começou na Europa, na Alemanha, em 1517, quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixou na porta da igreja em que ele era obreiro, era pregador, as chamadas 95 teses. Aquele documento foi impresso, se espalhou por toda a Europa e literalmente sacudiu a igreja medieval. O que eu gostaria de tratar com os irmãos e as irmãs essa noite, não pensa não. Não, dessa não. Obrigado. Pode deixar aqui. O que eu quero considerar para os irmãos e irmãs essa noite, uma questão bem simples, o que nós podemos aprender com a reforma protestante, com aquele movimento que ocorreu há 498 anos atrás. O quinto mandamento, lembra que a gente deve honrar pai e mãe. E o quinto mandamento se aplica primariamente a nossos pais e mães carnais, mas também o quinto mandamento se aplica a nossos pais e mães espirituais. Se a gente fosse parar um pouquinho aqui e tentar relembrar nossa conversão cristã, como nós chegamos a Cristo, eu garanto que você fatalmente lembraria de algum parente seu, algum evangelista, algum missionário, missionária, alguém já professor ou professora de EBD, pastor, que de alguma forma foi usado por Deus para trazer você à fé, levar para o Senhor Jesus Cristo. Você está lembrando, então, em Gino Klein, de uma mãe espiritual. Então, nós aqui, essa noite, e nessas noites que precederam esse sábado, nós estamos relembrando nossos pais espirituais, que há mais de 500 anos atrás sacudiram a igreja e lutaram para levar essa igreja de volta à Sagrada Escritura. Então, eu quero relembrar alguns pontos básicos aqui que nós precisamos aprender com a reforma protestante. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar essa noite é que nós necessitamos um retorno à Sagrada Escritura. Igreja reformada é igreja centrada na Palavra de Deus. Uma igreja que quer honrar a reforma é uma igreja que prioriza a Sagrada Escritura, que aponta a Sagrada Escritura como única Palavra de Deus. Quando a gente pensa na reforma protestante, 500 anos atrás, Europa, qual era o estado da igreja às vésperas da reforma? O que levou os reformadores a priorizar a Sagrada Escritura, traduzir a Sagrada Escritura para o francês, para o alemão, para o espanhol, também para o português, como nós temos a Sagrada Escritura hoje. Em 1302, o Papa escreveu uma bula, e nessa bula, nesse documento, ele disse mais ou menos o seguinte: todo o poder espiritual e temporal pertence a São Pedro e aos sucessores dele, os papas. É necessário se pertencer ao Papa para a salvação, porque há somente uma igreja santa, católica e apostólica. E fora dessa igreja não há salvação, e sem submissão ao romano pontífice, ninguém pode estar dentro da igreja. O que esse Papa, Bonifácio VIII, queria ensinar? O que ele queria ensinar, de forma bem simples, é que fora da igreja católica, da igreja medieval, não há como ser alguma pessoa ser salva. E sem submissão ao Papa não há salvação. Em linhas gerais, é isso que esse Papa estava ensinando com essa bula. Só que 7 anos depois aconteceu o que é chamado de cativeiro de Avignon. Um rei francês, irado em Papa, invadiu a Itália, capturou esse Papa e o homem levou ele cativo para a França. Alguns meses depois, alguns anos depois, esse Papa morreu. Mas presta atenção, se esse Papa é de fato o vigário de Cristo na Terra, se esse Papa é o elo entre Cristo e a igreja, e fora da igreja da salvação, como esse Papa, de forma tão rápida, pode ter capturado um rei francês e ter sido capturado um rei francês? Se Roma é a capital da cristandade, como então um rei francês, sem grandes pudores, invade aquela cidade, destrói monumentos daquela cidade, captura esse Papa e leva esse Papa para a França? Nota que o que a Igreja Católica queria oferecer na Idade Média é que a fonte de autoridade
no campo da salvação, no campo da devoção, do amor a Deus, era o Papa. Ele era o vigário de Cristo. Só que agora esse Papa está cativo, foi tomado cativo pelo rei da França. Com isso, os bispos franceses acabam elegendo outro Papa. Esse Papa permanece na França, não em Roma. E o ponto aqui que a gente precisa lembrar é que a igreja medieval entendia que a forte autoridade de salvação, de espiritualidade, era o Papa. Só que o Papa não estava mais em Roma. E ele vai ficar mais ou menos 70 anos, por assim dizer, governando a igreja da França. Em 1378, uma divisão. Alguns cardeais resolvem eleger o Papa italiano. E agora, nesse chamado Grande Cisma, você tem dois papas. Mais bem que 200 anos antes da Reforma. Um Papa na França, um Papa na Itália. Um Papa em Avignon, um Papa em Roma. 70 anos antes, o Papa Bonifácio VIII havia dito que o Papa, o vigário de Cristo, ele representa Cristo da terra. Fora da igreja visível, da igreja medieval, não há salvação. Aqueles que querem ser salvos têm que aceitar a autoridade do Papa como aquele que representa Deus e Cristo para toda a cristandade. Rapidamente, a Europa se divide. Uma parte da Europa fica do lado de um Papa francês, parte da Europa fica do lado de um Papa italiano. E aí, quem é a fonte de autoridade para a igreja? Será mesmo o Papa? Será que é o Papa que media a salvação para a cristandade? Será que o Papa fala de fato no lugar de Cristo? Se ele tem tanta autoridade, como é a Europa? Cristandade se divide em duas metades. Como nós chegamos aos caminhos de dois papas? Nessa época, surge um movimento chamado conciliarismo. A ideia desse movimento é que os concílios, reuniões de bispos e cardeais, têm mais autoridade do que o Papa, porque são eles que determinam quem será o Papa da igreja. Esses cardeais se reúnem e, num tipo de acordo, elegem um outro Papa. Só que eles combinaram mal, os dois outros Papas não renunciaram, e agora você tem 3 Papas da cristandade. E aí? Qual é a fonte de autoridade da igreja? Quem media Deus para a igreja? O Papa? Ok, mas se é o Papa, se ele é de fato vigário de Cristo da terra, como nós temos 2 Papas, a cristandade medida e agora temos 3 Papas. Se os bispos e cardeais são eleitos em conselho que determinam quem será o Papa, será que os cardeais e bispos e os conselhos não têm mais autoridade de todo que os Papas? Só que em concílio reunido para tentar remediar a situação, acaba matando os belos filhos da igreja. Ao mesmo tempo que a igreja está nessa confusão toda, uma briga por poder dentro da igreja, um homem chamado John Hus, em Tcheca, que ele começa a traduzir a Bíblia para a língua tcheca, ele começa a pregar no idioma que todas as pessoas entendem, não mais em latim. Ele agora começa a oferecer não só o pão, mas o cálice para a comunidade dele em Praga, na capital da República Tcheca, e rapidamente isso começa a gerar problemas para a cristandade. As pessoas veem a pregação da palavra no idioma que todo mundo entende, oferecer o cálice da comunhão para todo o povo como um risco para a igreja. Esse homem é convocado para esse concílio de Constança. Ele quer um salvo-conduto. É dito que o que se quer averiguar nesse concílio é o ensino dele, mas ele não vai ser tocado. Só quando ele entra em Constança, o salvo-conduto é revogado. Ele agora se vê julgado diante de um tribunal. Os bispos e cardeais reunidos exigem que Hus renuncie seu ensino. Ele não renuncia seu ensino. Ele é queimado na fogueira. Enquanto ele é queimado, ele ora: ó Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. 3 papas. Um deles deve ser o vigário de Cristo. A gente não sabe qual. Do outro lado, o concílio tenta dar um jeito da situação, consertar a situação. Mas, ao mesmo tempo, esse concílio mata um reformador da igreja, manda queimar na estaca um homem que quer tentar trazer a igreja de volta para a Sagrada Escritura. E aí? Olha a crise que a igreja é lançada. Do outro lado, em meio a tudo isso, os papas vão suceder, obviamente, dá-se um jeito ali no concílio, o concílio acaba com um cisma e a igreja volta a ter um único papa,
mas aqueles que vêm na sequência são papas interessados em action, em guerras. Vários desses papas têm amantes, vários papas têm filhos, indicam seus filhos com 5, 7, 8 anos para serem bispos e cardeais. Do outro lado, os nobres, também o clero, começam a ficar cada vez mais ricos. Então, a grande maioria das pessoas cada vez mais pobres. Num sistema em que se paga para ser salvo, eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, você paga para ganhar um tipo de papel dizendo que você tem os seus pecados perdoados, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para construir grandes catedrais, grandes igrejas, esse dinheiro vai ser destinado a sustentar uma estrutura opulenta, uma estrutura rica, uma estrutura eclesiástica completamente distante do povo, mas esse dinheiro também vai para o bolso dos nobres, para a nobreza, para os reis, para os barões, para aqueles que mandaram na Europa. A situação é tão escandalosa que quando Henrique VIII, rei inglês, resolve, por assim dizer, privatizar os mosteiros das igrejas católicas, quando ele leva a Inglaterra a romper, a igreja inglesa a romper com a igreja de Roma, ninguém reclamou. Não se causou escândalo o fato do rei tomar para si as propriedades da igreja. O que nós temos então na véspera da reforma, 150 anos antes da reforma? Uma crise violenta de autoridade da igreja. Os fiéis, os crentes, homens simples, mulheres simples, não sabem para quem olhar, para quem eles podem recorrer para ouvir a verdadeira voz de Deus. Os papas escandalizam a igreja, os cardeais e bispos batem cabeça e mandam sacrificar os melhores filhos da igreja. Para que eles olham? A partir do século XVI, homens começam a ser levantados da França, na Suíça, na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, mesmo na Polônia e na Hungria, e quase todos os países da Europa, na Espanha também, até mesmo em Portugal. E um ponto importante para esses vários líderes, estudiosos, alguns padres locais, é que a fonte de autoridade da igreja é a Sagrada Escritura. E homens e mulheres que creem em Deus, se percebem cristãos, só podem escutar a voz de Deus em Sagrada Escritura. John Michael, um homem que inspirou Hus e acabou, depois de morto, tendo o corpo exumado, queimado, aceso, jogado para o rio, ele escreveu o seguinte: nem Papa, nem Concílio podem estabelecer doutrina contrária à Sagrada Escritura. Inspirados por frases como essa, homens como Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwingli, Thomas Cranmer, tantos outros, tomaram como primeira ação reformadora traduzir a Bíblia na língua do povo. O que eles queriam, esses reformadores, é que todo o povo de Deus tivesse acesso à Sagrada Escritura. Há uma história famosa dessa época, um dos reformadores ingleses mais importantes, um homem chamado William Tyndale. Ele começa uma conversa com um bispo e um padre, e aquele bispo e o padre, muito escandalizados, porque Tyndale começou a traduzir o Novo Testamento do grego para o inglês. Tyndale vira para aquele bispo e padre e diz: se Deus me der graça, um camponês, uma dona de casa, pois serão mais de Bíblia do que vocês dois. E eles ficam horrorizados, escandalizados e começam a brigar com Tyndale. E Tyndale cita em grego João capítulo 1, verso 1. E pergunta: você sabe o que eu acabei de dizer agora? E aquele bispo e aquele padre não sabiam o que Tyndale havia dito, que havia recitado para eles. Os reformadores lutaram para traduzir a Bíblia na linguagem do homem comum, na linguagem da mulher comum. Um dos grandes movimentos da reforma foi quando a imprensa começa a imprimir a Sagrada Escritura. Agora a Bíblia não era mais um livro preso com a corrente, um encontro, em que os crentes não podiam nem tocar naquele livro sagrado. Agora a Bíblia pertencia a toda a igreja. Qualquer homem, qualquer mulher podia ter acesso ao texto sagrado e ouvir a voz de Deus no texto sagrado. Mas os reformadores foram além. O ponto deles não era só colocar a Bíblia, oferecer a Bíblia numa linguagem que qualquer homem, qualquer mulher pudesse entender. O que eles começaram a fazer foi pregar a Sagrada Escritura de tal forma que cada homem, cada mulher, adolescente, criança, adulto, ancião pudesse compreender.
E a forma deles pregar a Sagrada Escritura foi voltar a um método antigo, que é o método dos apóstolos e profetas, de expor as palavras de Deus para a comunidade. O que os reformadores começaram a fazer, prioritariamente, foi abrir o texto bíblico e expor o texto bíblico verso a verso para a comunidade. Quando o governo da cidade de Zurique, na Suíça, decidiu abraçar a reforma, eles convidaram um padre desconhecido chamado Ulrich Zwingli para ser o pregador da grande catedral da cidade de Zurique, a ser conhecida aquela igreja. Qual é a primeira atitude de Zwingli quando assume aquela igreja? Ele começa a pregar Mateus capítulo 1, verso 1, indo daí até quase o final das igrejas do São Paulo. O que os reformadores entenderam é que o pregador o pregador é aquele que coloca a Sagrada Escritura, ele abre a Sagrada Escritura para o povo de Deus. O pregador não se coloca no lugar de Deus, mas, por assim dizer, o pregador, ele interpreta fielmente as palavras sagradas e aplica o que vem dessa palavra sagrada para a comunidade do povo de Deus. Nós vamos entender os reformadores de forma muito errada se a gente pensar neles primariamente como apologistas, teólogos sistematas. Todos os reformadores foram, sobretudo, pregadores da palavra. Aliás, um ponto que eu acho muito bonito é que os reformadores não se chamavam de pastores, não se chamavam de reverendos, eles não gostavam muito desse tipo de título. Quando eles iam colocar o nome deles no papel, eles não botavam em nada antes do nome deles. Mas ao final do nome deles, eles incluíam uma vírgula e colocavam em 3 letrinhas, VTN, que do latim ao português seria servo da palavra de Deus. Os reformadores, ao pregarem expositivamente e sequencialmente a palavra de Deus, eles seguiam sobretudo com homens que serviam a palavra de Deus. E o serviço à palavra de Deus fosse cheio de colocar a Bíblia, abrir a Bíblia diante do campo. Voltando ao Zwingli, ele funda talvez o primeiro seminário protestante na história. Nas sextas-feiras, ele reunia interessados e alunos e gente que seja ingressado no ministério da sua igreja. Ele usava os bancos do coro para reunir aquelas pessoas ali. Ele escolhia uma passagem bíblica para trabalhar com aquelas pessoas, sendo passagem do Antigo Testamento. Ele trazia um professor de hebraico para explicar o significado daquela passagem nos originais. Se era uma passagem do Novo Testamento, ele trazia um professor de grego para fazer o mesmo. Depois ele ajudava aqueles alunos a localizar o texto bíblico, de tal forma que aquele texto pudesse ser pregado em comunidades rurais do domingo, e ajudava aqueles alunos a aplicar, fazer aplicações fiéis ao texto bíblico em ligação com o texto bíblico. No domingo, aquelas pessoas pregavam aquela mensagem em capelas rurais, em capelas em fazendas, em cidades menores ligadas ao cantão do sweeping. Assim começa o primeiro seminário teológico protestante, mais ou menos 1525. Olha o ponto aqui. A ênfase da Sagrada Escritura como a única palavra de Deus que a gente deve escutar. Não outra palavra de Deus, não outra forma, aliás, de encontrar Deus. Você não encontra Deus no vento, você não encontra Deus no sol, você não encontra Deus no monte, somente na Sagrada Escritura, fielmente pregada, fielmente interpretada, que Deus é encontrado. Então, por meio da pregação da Sagrada Escritura, por meio da tradução da Sagrada Escritura, os reformadores ofereceram a Bíblia para o povo. Um outro ponto importante aqui é que os reformadores insistiram que os crentes lessem a Bíblia sequencialmente. Isso é o que nós aprendemos. Já sabemos lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu estou bastante tempo na igreja, eu brinco que eu fui nascido e criado dentro da igreja evangélica, e eu lembro com saudade de um tempo onde pastores, diretores de escola dominical, eles exortavam a igreja, instruíam a igreja a ler toda a Bíblia durante o ano. Essa foi a ênfase da reforma. Se nós queremos ouvir a Deus, se nós queremos aprender de Deus, se nós queremos caminhar com Deus, isso faça por meio da leitura sequencial da Sagrada Escritura. Alguns pontos para a gente pensar aqui. Nós precisamos reaprender a pregar com os reformadores. Em primeiro lugar, para nós
contarmos histórias engraçadas, entretermos pessoas. É um lugar sagrado onde nós oferecemos a voz de Deus mediada pela Sagrada Escritura para homens e mulheres. Para mim é um milagre. Domingo após domingo, pessoas viram a nossa igreja. A gente aprende algumas vezes aula genética, você tem que começar o sermão, tem uma história engraçada, vou destacar uma manchete do dia. Irmãos e irmãs, por que pessoas continuam vindo domingo após domingo das nossas igrejas? Elas vêm para ouvir uma direção. Elas vêm para receber conforto, consolo. E de onde vem direção, conforto, consolo? Correção da Sagrada Escritura. Então, de uma forma muito bonita, a gente não precisa gastar tempo entretendo essas pessoas. O que a gente precisa fazer é abrir a Sagrada Escritura e oferecer o que Deus tem para falar por meio da Sagrada Escritura no poder do Espírito Santo. Então, precisamos reaprender a pregar como os reclamadores. Nós precisamos reaprender a levar os nossos membros das nossas igrejas, a reler a Bíblia, a reaprender a ler a Bíblia com toda a sua beleza. Nós, pregadores, pastores, presbíteros, diáconos, a gente vai errar muito feio se a gente presumir que os membros da nossa comunidade já sabem ler a Bíblia. Nós precisamos aprender os membros da comunidade, ou ensinar, melhor dizendo, os membros da comunidade a reler a Sagrada Escritura, a saborear a Sagrada Escritura. Irmãos e irmãs, esse texto é palavra de amor de Deus para nós. Deus que nos ama, como já foi reafirmado aqui, Ele vem a nós e nos dá uma carta de amor. Se esse texto é palavra de amor para Deus, de Deus para nós, se esse texto é de fato ouro depurado, mais doce que o teu mel, trigo para nos alimentar, nós temos que devorar esse peixe. E pastores devem ser criativos para levar a igreja a reaprender o sabor da Sagrada Escritura. Nós precisamos reaprender a ensinar a Sagrada Escritura na igreja também. Nós temos nossas escolas dominicais, mas quantas vezes a escola dominical é chata, professores chegam de forma mal preparada ali para tentar ensinar uma lição. Nós precisamos levar a igreja a redescobrir a beleza da escola dominical. Monta uma classe de divisão polêmica da Bíblia. 2 anos. A cada 2 domingos, um livro bíblico. Tema, exposto, versículos bíblicos principais. Leve os membros daquela classe a tentar memorizar 1 ou 2 versículos com o livro bíblico. Tem uma visão de conjunto da Sagrada Escritura. Mostra como cada livro está ligado a outro livro. Um ano com o Antigo Testamento, um ano com o Novo Testamento. Use materiais visuais. Após desenhos bíblicos, após filmes bíblicos, podem levar a igreja a ter gosto, ter prazer em aprender mais Sagrada Escritura. Aqui na livraria você tem inclusive gibis. Você tem a série mangá, são 4, 5 revistas, desenhos com tipo de desenho japonês que os adolescentes gostam. Você pode usar esse material para levar os adolescentes, os juniores, a serem espertos para a beleza, para a riqueza da Bíblia. Se você começa a folhear depois do mangá, você começa a ver que notas de rodapé deles são textos bíblicos. A ideia do desenhista, do autor, é mostrar que cada página tem conexão com o texto bíblico. Você não gosta de desenho japonês, você tem essa Bíblia em ação, desenhos tipo ocidental, mesmo padrão. Você começa a notar aqui em cima da página citações de textos bíblicos. Leva os adolescentes, os juniores, os jovens a ter gosto pela Sagrada Escritura. Talvez eles vão ter tempo para ler um livro de introdução ao Antigo Testamento, um livro sobre cultura bíblica, sobre como eram as comidas, a escritura social, política do Antigo, do Novo Testamento, dos impérios da época. Algum material desse tipo ajuda um jovem, adolescente, uma criança mais novinha, a visualizar o nome da Bíblia. E ela começa a notar que a Bíblia é o livro mais rico, mais bonito que há. Então, se nós queremos honrar os reformadores, nós, pastores, presbíteros, diáconos, professores, os honramos, fazendo com que a igreja volte a amar a Sagrada Escritura. Levando a igreja a ser, de fato, o povo do livro da Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto que nós podemos aprender com a reforma é a necessidade de nós voltarmos à Sagrada Escritura. A amar a Sagrada Escritura como, de fato, ela é a palavra de Deus. Uma segunda lição que nós podemos aprender com a reforma
é a necessidade de nós redescobrirmos o ensino bíblico sobre a salvação. Os anos da Reforma, 150 anos antes da Reforma, foi uma época de pavor da morte. Você começa a pesquisar os quadros da Reforma, os quadros pintados da Idade Média, alguns quadros famosos retratavam a morte. Havia um medo abissal das pessoas pela morte. Então, o famoso, pintado mais ou menos 100 anos antes da Reforma, é chamada Dança da Morte, onde algum tipo de espécie de demônios levam cadáveres em carris, nas costas. Havia um medo horrível da morte nos 150 anos antes da Reforma. Mais ou menos 1350, irrompe a peste negra na Europa. Ninguém sabe de onde veio a peste negra. Alguns historiadores sugerem que ratos contaminados vieram de Constantinopla, vieram do Oriente, era a chamada peste bubônica pela Europa. Um terço da Europa morreu. Algo assustador. As pessoas não sabiam o que acontecia. De repente, uma família, o pai, a mãe, o irmão morre, uma moça ficava viva, um rapaz ficava vivo, e ninguém entendia de onde surgiu essa peste. E, do nada, a peste acaba. Algumas pessoas, numa tentativa de aplacar o Deus irado, começaram a se crucificar. Muita gente começa a se crucificar a sério. Outras pessoas começaram a se flagelar para tentar aplacar a ira desse Deus irado. Começou a surgir a chamada ordem dos flagelantes. Pessoas andavam semi-nuas, costas nuas, pelas cidades da Europa, Alemanha, Itália, se flagelando, se cortando como uma tentativa de aplacar um Deus irado. Até hoje você vê isso. Semana da Paixão das Filipinas, você vê pessoas ali tentando satisfazer o meio da crucificação, pessoas sendo perfuradas e levantadas do madeiro, ficou lá 24 horas presas no madeiro, a tentativa de satisfazer Deus. Isso começou a acontecer na Europa. Do outro lado, havia pavor de bruxaria na Europa, em favor do demônio na Europa. Nessa época, 30 mil mulheres foram mortas na Europa. Se a mulher era bonita e solteira, era considerada bruxa. Rapidamente era morta. Havia pavor imenso quanto à questão de demônios, questão do diabo, e mulheres foram as piores vítimas nessa época aí, 150 anos antes da Reforma. Havia pavor de que um Deus juiz, um Deus irado, se voltou contra a Europa, estava lançando a Europa em terror de morte e de perseguição para os mais fracos. Do outro lado, a Igreja Católica tentou pastoralmente lidar com esse pavor da morte. Criou-se uma série de etapas pelos quais o fiel podia tentar chegar a ter paz, penitência, prática da confissão, e etc. e tal. Olha que um catecismo medieval dizia, para tentar usar esse catecismo medieval para tentar levar a paz para os fiéis naquela época. Com a série de perguntas. Você questionou o poder e a bondade de Deus ao perder no jogo? Você resmungou contra Deus por causa do tempo, doença, pobreza, a morte de uma criança ou de um amigo? Vestiu-se de uma maneira orgulhosa, cantou e dançou sensualmente, cometeu adultério, flertou com mulheres, ou trocou olhares interinos da igreja, ou enquanto passeava de domingo? Você é uma mulher que abortou artificialmente uma criança, ou matou uma criança recém-nascida e não batizada? Abortou por excesso de trabalho, diversão, atividade sexual? Roubou peregrinos no caminho para Roma? Pensou em cometer adultério, sodomia, incesto? Cadê a palavra da graça aqui? Não é? Uma série de perguntas que tornavam gente aflita, gente que tinha pavor da morte, mais aflito ainda. Não há um único caminho de escape aqui. A igreja começou a oferecer nessa época uma visão altamente elaborada de sacramentos, batismo, crisma, confissão, penitência, casamento, ou ordem, extrema unção. Mas você acha que essa estrutura altamente elaborada, que tentava mediar a graça para o povo, satisfazia aqueles anseios mais íntimos de jovens mulheres pecadores? De forma nenhuma. As pessoas só se sentiam mais culpadas, as pessoas só tinham mais medo ainda da morte.
E a igreja, para tentar construir a Basílica de São Pedro em Roma, começa a distribuir indulgências. A ideia é que, comprando um pedaço de papel assinado por um bispo ou um cardeal, todos os pecados daquela pessoa eram perdoados. E, inclusive, a pessoa podia ter a segurança, por assim dizer, de que uma pessoa que foi ao purgatório poderia sair daquele purgatório e ir para o céu. Havia até uma musiquinha. A musiquinha dizia mais ou menos assim: assim que uma moeda no fundo do cofre cai, a alma do purgatório para o céu vai. Quem conhece a cena evangélica, não se iluda que daqui a pouco ele está cantando uma música como essa também. Esse era o ambiente da reforma, as vésperas da reforma protestante no século XVI. Um reformador, um calvinista francês, um reformador francês, que gostava de fazer caricaturas, ele faz uma caricatura para tentar ilustrar esse momento aqui. Há um homem morrendo, ao lado da cama há um padre, e aquele padre bate na mão do fiel dizendo: talvez haja esperança, talvez haja esperança. Sacramentos, indulgência, um tipo de catecismo que levava as pessoas a se sentirem até mais miseráveis do que eram, não conseguia dar paz, não conseguia dar um senso de perdão, de completude para aqueles homens e mulheres da Idade Média. O que os reformadores ofereceram então? A partir da ênfase que a Bíblia é a única fonte de autoridade da Igreja, a partir da pregação da Sagrada Escritura, os reformadores começaram a oferecer somente Cristo, somente a graça, somente a fé para homens e mulheres de toda a Europa. A foto daqueles reformadores era o seguinte: nós nascemos em pecado, nós somos gestados em pecado, nós herdamos o pecado de Adão, nós herdamos a condenação de Adão, posto que todos morremos. Nós precisamos provar o trilho do pecado original, porque nós já nascemos em pecado, desde cedo somos faltou. Nós temos aquele problema que a gente não tem como resolver. De um lado, nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Do outro lado, nós não temos como oferecer para Deus em sacrifícios que satisfaçam a Deus. Deus é eterno, Deus é incriável, Deus é imortal. Nós somos pó, nós somos passageiros. Como Lutero, para seu jeito bruto, disse: nós somos miseráveis sacos de pó e vermes. Como a gente pode satisfazer tal Deus? Como a gente pode aplacar a ira eterna desse Deus, já que somos nascidos e criados em pecado? Mas graciosamente Deus enviou o Filho do seu amor para morrer por pecadores. Cristo deu o homem e enviado para morrer por pecadores. E o que Cristo faz no Calvário? Cristo compra pecadores com o seu sangue. Cristo tira pecadores do maldito mercado de escravidão ao pecado por seu próprio sangue. Cristo reconcilia pecadores com Deus. Cristo satisfaz a ira eterna de Deus de tal forma que aquele que era contra nós passa a ser por nós. Cristo expia eficazmente nossos pecados. Em outras palavras, os reformadores, por meio da pregação da Sagrada Escritura, ofereceram somente Cristo crucificado para as suas comunidades. Somente Cristo crucificado tem poder de nos reconectar com Deus. E como a gente é reconectado por Deus por meio de Cristo? Pela fé somente. Como Lutero diz, a gente não faz nada. Deus e Cristo fez tudo. Ele coloca um ativo no homem e na mulher pecador é o ouvido. O nosso único trabalho é ouvir a palavra de Cristo. E ela suscita fé em nossos corações. E o que vem ser fé? Fé é confiança. Fé é obedecer a palavra de Deus que exige da gente salvação, exige da gente a entrega a Cristo. A fé, na verdade, é estender mãos vazias na direção do crucificado Jesus Cristo. Em outras palavras, quando a gente chama homens e mulheres para crer em Jesus, o que a gente está pedindo é que esses homens e mulheres reconheçam que eles não têm nada para barganhar com Deus e Cristo. Tudo que a descrição foi feito por Cristo no Calvário. Então a fé não é obra humana. A fé não é algo pelo qual a gente deva se orgulhar. A fé é o conhecimento que tudo que nós temos, agora com novos homens e novas mulheres, foi dado por Cristo, ou foi alcançado por Cristo no Calvário. Em última instância, para os reformadores, o que dá paz para um homem e para uma mulher diante da morte,
o que dá segurança para o homem ou para a mulher ao enfrentar a morte é cruz, cruz e cruz, e nada mais. E a cruz lembra que Deus fez tudo que nós precisarmos para sermos reconciliados com Ele no Calvário, na morte de Cristo no madeiro. Os reformadores então ofereceram Cristo, graça e fé. Se nós queremos honrar a reforma protestante, a gente precisa voltar a oferecer Cristo, graça e fé em nossas comunidades. O centro da mensagem cristã é o próprio Cristo. O Evangelho, essa boa notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, segundo a Escritura. Isso é o Evangelho. Nós não precisamos comprar isso. O Evangelho não é barganhado, o Evangelho não é trocado. O Evangelho é dado por meio da Sagrada Escritura a todo homem e toda mulher. E aquele que crê nessa mensagem, os piores pecadores que confiam nessa mensagem, eles agora são, para assim dizer, erguidos e agora tratados como filhos e filhas amados, novos homens, novas mulheres, em Cristo Jesus. Nós queremos, de fato, honrar a herança da reforma. Cristo é que se ofereceu da pregação. Cristo é que se ofereceu do batismo. Cristo é que se ofereceu da ceia. E quando nós temos comunhão, Cristo tem que estar entre nós também. E assim a gente honra a reforma. Terceiro e último ponto. O que a gente pode aprender da reforma hoje? A gente pode aprender com a reforma um novo modelo de vida cristã. Antes da reforma, como é que as pessoas viam vida cristã? Elas pensavam vida cristã em dois níveis. Você tem o clero e você tem os leigos. Literalmente uma escadinha. Aqueles que servem a Deus no clero, eles estão mais próximos de Deus, eles têm uma vida santa, eles são chamados a viver exclusivamente para Deus. Aqueles que são chamados a viver como leigos, devem suportar o seu chamado, devem caminhar suportando o seu chamado. É daí, gente, que vem aquela divisão que ensina na tradição católica, que o ensino, ou melhor, o trabalho intelectual tem mais valor do que o trabalho braçal. Isso entrou, está presente no nosso DNA católico aqui no Brasil. Nós olhamos com admiração aquele que estuda, mas nós muitas vezes subestimamos ou olhamos com desprezo aquele que trabalha no campo, aquele que faz trabalho braçal. Mas isso vem de onde? Vem lá da Idade Média. Essa noção de escala de valores, aqueles que servem ao ministério são mais santos, aqueles que aram o campo têm um trabalho inferior, a dona de casa tem um trabalho inferior ao missionário. Toda essa escala de valores vem da Idade Média, não é bíblica, não é reformada. A ideia que se tinha aqui é que se alguém quer ter uma vida mais santa, tem que se consagrar a uma ordem e tem que servir a igreja. A reforma rompe com essa visão, essa dicotomia quanto ao serviço nosso no mundo, a uma dupla visão da espiritualidade. Lutero vai enfatizar ou vai redescobrir a noção de que todos somos sacerdotes. Todos aqueles que confiam na cruz, todos que confiam em Jesus crucificado e ressurreto, todos são sacerdotes. Um ponto importante é que nós somos sacerdotes uns dos outros. Essa doutrina do sacerdote de outros crentes se degenerou naquela noção de que eu sou sacerdote, eu não preciso de pastor, eu não preciso de presbítero, eu não preciso de bispo, eu posso direto a Deus, nem mesmo de igreja eu preciso, mas não é isso que os reformadores ensinaram. Se você lembrar, no Antigo Testamento, o sacerdote nunca é sacerdote para ele mesmo, ele é sempre sacerdote para o povo. Os reformadores, quando redescobriram o ensino do Novo Testamento, lembraram que nós somos sacerdotes uns dos outros. Se o nosso irmão, nossa irmã não consegue orar ou ler a Bíblia, nós vamos orar e ler a Bíblia por ela. Porque no dia da fraqueza, num dia de queda, nós vamos precisar de um irmão ou de irmã que ore e leia a Bíblia por nós. E então, em grande medida, a noção do sacerdócio de todos os crentes, segundo a reforma descobriu, lembra que nós temos responsabilidades e privilégios como sacerdotes. Nós precisamos uns dos outros. Nós oramos e intercedemos uns para os outros. E todos juntos, nós intercedemos pelo mundo. Nós colocamos governantes, reis, príncipes, homens e mulheres, que não tem Cristo como Senhor e Salvador diante desse único Deus por meio de Cristo. Esse é um ponto da doutrina que os reformadores descobriram na Reforma Protestante. Todos somos sacerdotes.
Todos os cristãos são sacerdotes. E todos precisamos da igreja. A ideia dos reformadores é que a comunidade cristã, toda a igreja é uma comunidade sacerdotal. Nós precisamos da comunhão dos santos. Nós intercedemos uns pelos outros. Mas, de outro lado, enquanto todos somos sacerdotes, todos nós temos um chamado diferente. Alguns foram chamados para serem pastores, outros professores, outros advogados, algumas donas de casa, e por aí vai. Mas, num aspecto muito sério, ainda que haja diferença de chamados, todos esses são igualmente sacerdotes. Lutero, muito provocador, ele tinha uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: uma dona de casa que vai à sua casa para a glória de Deus, um marceneiro que construa uma cadeira para a glória de Deus, agrada a Deus muito mais do que um monge que passa todo o tempo no mosteiro, se empanturrando de comida, se bebedando de cerveja. Isso foi radical na época dele. O que Lutero estava oferecendo a partir da Sagrada Escritura é um novo senso de dignidade. Um homem e a mulher, mesmo com a opção mais simples, ele é alguém que se trabalha para a glória de Deus, agrada a Deus. O sorriso de Deus é forte sobre ele. Ele pode agora redescobrir o prazer do seu trabalho, mesmo que ele seja um trabalho braçal. Alguns pontos para a gente pensar e caminhar para a conclusão. A partir da ideia do sacerdote dos crentes, a gente tem que valorizar a igreja. A igreja é uma comunidade sacerdotal. Ninguém pode ter expectativa de receber graças e bênçãos fora da comunidade. E a comunidade que nos sustenta no dia mau. E no dia mau, nós vamos ter homens e mulheres para interceder pela gente e ler a Bíblia pela gente. Então nós precisamos valorizar a comunidade. Todos juntos somos reino e sacerdotes. Nós precisamos da igreja. Em ponto mais provocador, Deus e Cristo vêm a nós juntos por meio da pregação, por meio do batismo e por meio da ceia. E o batismo, a ceia e a pregação são eventos da igreja. Nós não vamos receber mais de Deus, nós não vamos receber o poder do Espírito Santo desconectados da comunidade. Deus vem a nós por meio da pregação, batismo e da ceia. Por meio da pregação, batismo e da ceia, a graça de Deus e Cristo é selada em nossos corações. Por meio da pregação, do batismo e da ceia, Cristo é colocado diante da comunidade. Por meio da pregação, do batismo e da ceia, nós somos, por assim dizer, inseridos em Cristo. Alimentados em Cristo. Batizados em Cristo. Alimentados pela palavra em Cristo. Então, nós precisamos valorizar essas três marcas da igreja. Vem lá, pastores, presbíteros, diáconos, bispos são chamados por Deus para servir a comunidade. Pastores são os servos dos servos de Deus. Eles são chamados a servir toda a comunidade, a alimentar a comunidade, cuidar da comunidade. Mas a comunidade é chamada a descobrir Deus no mundo, a glorificar Deus com as santas vocações que Deus tem concedido ao povo de Deus. Então, hoje, ou a partir da reforma, a gente não tem que, por assim dizer, invejar o pastor, ou presbítero, ou missionário, ou supor que um título de missionário é algo que a gente nunca vai experimentar. Se você cuida da sua casa, Deus é glorificado. Se você é um bom professor, uma boa professora na rede de ensino, Deus se vai glorificar por meio de você. Se você cuida da sua cidade de forma bonita, com paixão, Deus se agrada do que você está fazendo. Se você trabalha na sua segurança, em coragem, com honestidade, se contenta com o seu fruto, Deus vai glorificar o que você está fazendo. Em outras palavras, pastores são chamados a cuidar e alimentar o povo de Deus. E o povo de Deus é chamado a glorificar a Deus lá fora, no mundo. Eu tive o privilégio, sexta-feira, ontem, de estar no Instituto Ricardo Brenardo, aqui em Recife. Brenardo. Ok, obrigado. Eu sou apaixonado por arte. Eu fiquei encantado com os quadros de Franz Boas. Aqueles quadros são fruto da reforma protestante. Aquele homem entendia que pintar um quadro era sua vocação, seu trabalho. E quando ele pintava
A criação, com riqueza de detalhes, você vai vendo ali várias cidades importantes do Nordeste brasileiro, de Bahia, Pernambuco, Alagoas. Aquele homem glorificava a Deus e ainda glorifica a Deus precisando da sua pintura. Quando você começa a estudar sobre a arte da Renascença, a arte holandesa, você começa a descobrir que aquele homem tinha como companheiros Rembrandt, Vermeer e tantos outros. E eles entendiam que o quadro bonito e quadro bem pintado dá glória a Deus. Isso é herança da reforma. Isso é herança desse movimento que começou 498 anos atrás. Nós todos crentes. Cada um de vocês são chamados. Onde Deus vai colocar você tem glorificado a Deus, você tem trabalhado duro ali para que Deus seja glorificado. Estudantes, o seu estudo é seu trabalho. Quanto mais você aprende no ensino médio fundamental, mais você vai ser capacitado a glorificar a Deus no mundo. E cada seu aprendizado como parte do sacerdócio que Deus tem chamado você a desempenhar. Quando nós cuidamos bem de nossas esposas, quando nós amamos nossas esposas ao ponto de estarmos dispostos a nossa vida por elas, nós estamos honrando a Deus com o nosso chamado para construir família. Por causa do valor dos maridos, quando a sua vida pelas esposas, as esposas entregam sua vontade aos maridos. Dessa forma, elas também glorificam a Deus no seu chamado para construir família. Quando pais, marido e esposa, cuidem de seus filhos e educam seus filhos no temor do Senhor, eles são cumprindo seu chamado e seu sacerdócio. E quando filhos honram seus pais, eles também estão cumprindo seu sacerdócio. Um ponto muito bacana é Lutero que inventa a família protestante. Quando ele casa por amor, não por contrato, né? Na verdade, ele é intimado por uma freira, Catarina, a casar com ele. Ele não queria casar, o seu intento era viver para pregar, viver para ensinar, e aquela mulher está apaixonada por ele e praticamente bota ele contra a parede e ele acaba casando com ela. E eles tiveram 6 filhos. E um dos grandes prazeres de Lutero e da sua esposa era reunir os seus filhos na mesa para conversar sobre a Sagrada Escritura, para cantar salmos, para compor música. Castelo Forte surge nesse contexto. Lutero triste porque 2 alunos foram mortos por os católicos da Holanda, e junto com os filhos ele começa a pegar uma série de textos bíblicos, começando o Salmo 46, e compõe Castelo Forte a nosso Deus. Ao mesmo tempo tem linguiça, chibute, batata, bebida, e eles comendo e bebendo também para a glória de Deus. O que os reformadores lembram, terceiro ponto, é que nós todos, se cremos em Cristo, somos agora reino e sacerdotes. Nós temos uma tarefa a desempenhar na criação de Deus, no mundo de Deus. Voltando aos quadros aqui do Franz Hals, nota que ele pinta a criação. Por que ele pinta a criação? Porque tem prazer em descrever no quadro dele mata, floresta, detalhes de casa. Algo que me chamou a atenção ontem, igrejas, volta e meia igrejas, porque ele sabe que a criação foi feita originalmente por um Deus poderoso. E nós somos chamados agora a ter alegria com a criação e retratar essa criação também por meio de parábolas. Que Deus ajude a honrar os informadores. E a melhor forma de honrar os informadores é destacar a Sagrada Escritura como a única fonte de autoridade que a igreja deve ouvir. A gente destaca a Bíblia como essa única fonte de autoridade, por meio da pregação da Escritura, por meio da leitura da Escritura, por meio do ensino da Escritura. A gente honra os reformadores quando a gente prega a graça e tão somente a graça ao nosso povo. E graça que é recebida pela fé, graça que é oferecida da cruz de Jesus Cristo, não pelos nossos pecados, ressuscitado com a nossa justificação. E a gente honra os reformadores quando a gente desempenha nosso sacerdócio no reino, seja na igreja, como pregadores, professores, missionários, diáconos, seja como donas de casa, marceleiros, pedreiros, advogados, médicos, soldados, policiais, pais, mães, filhos, marido, esposa. Quando nós honramos a Deus lá fora, nós estamos honrando também a tradição da reforma. Eu queria terminar em falar escrito por João Calvino. Ele desafia o imperador Carlos V, o imperador mais poderoso daquela época. Ele está escrevendo sobre a necessidade de Cristo se reformar
à luz da Escritura, olha o que ele diz para quem fez melhor. A reforma da igreja é obra de Deus, e tão independente de esperanças ou opiniões humanas quanto a ressurreição dos mortos ou qualquer milagre dessa espécie. Portanto, no que tange a possibilidade de fazer algo em favor dela, não se pode ficar esperando pela boa vontade das pessoas ou pela alteração das circunstâncias da época, mas é preciso ir rompendo por entre o desespero. Deus quer que seu evangelho seja pregado. Vamos obedecer esse mandamento, vamos para ele onde ele nos chama, o sucesso não é da nossa conta. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê o seu Espírito, para que a gente pregue a palavra, coloque a palavra diante do povo de Deus, como única fonte de autoridade que a gente deve escutar. Que Deus nos dê graça para pregar a luz de Cristo, a graça que vem de Cristo, recebida pela fé somente. E que Deus nos ajude a sermos sacerdotes no mundo também da igreja. Vamos orar.